sobre a marca da besta, apenas sobre a marca da besta, que vamos enfatizar aqui. Será que você tem a marca? Será que você adora o dragão? Você adora Satanás? Porque a marca da besta significa o que? Apocalipse capítulo 13, versículo 17 a 18. Vamos ler o que diz essa passagem do Apocalipse 13, versículo 17 a 18. Diz assim: para que ninguém pudesse comprar, diz assim, 16, ele obrigou a todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e escravos, e colocarem um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender se não tivesse o sinal, ou seja, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui existe sabedoria. Quem tiver entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem, seu número é 666. A questão, o que é a besta? A besta significa homem, é um homem. Isso é um nome ou um número, mas é homem. Entenda, a besta é homem, é um homem. O que esse homem vai fazer? Vai ser movido, persuadido pelo espírito príncipe desse mundo, Satanás. Ok? Então, besta é um homem que vai ser movido pelo Satanás para fazer coisas mais fúteis, receber adoração. Ele vai obrigar pequenos, grandes, ricos. Agora, como é que isso vai desenrolar? Fica calmo. Ninguém sabe como isso vai desenrolar. A Bíblia não fala, nenhum homem sabe como isso vai acontecer. Ninguém sabe como vai acontecer essa história. Depois, o que é que vai ser a marca dele, conforme visto no versículo 16? Como é que ele vai colocar? Qual é a marca? É o chip? Não. Ninguém sabe a marca da besta. Poderá ser o chip? Ninguém sabe. Sim ou não, também ninguém sabe. Porque as profecias, elas vão se desenrolando e ninguém sabe. No final, você vai entender como é que nós perceberemos que esta é uma marca que não vamos aceitar. E depois, uma das formas para nós entender isso, sobre a obrigação, ricos e pobres, e adorarem ele, a Bíblia, ela fecha. Mas temos uma história bíblica em Daniel capítulo 3, quando o rei Nabucodonosor obrigou na província da Babilônia, com que os governadores, os príncipes, os ministros, os governantes, pequenos, ricos e pobres, o adorassem, aquela estátua. Amém? Então, eles adoraram, mas graças a Deus, Sadraque e Mesaque não adoraram, como também simbolizando, pode ser um exemplo de uma igreja que não vai adorar a marca da besta. Estamos certos? Então, fica primeiro a pensar nisso. Nós não vamos adorar a marca da besta. Por quê? Porque Apocalipse 13:8 diz assim, que todos os habitantes da terra adoraram aqueles cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro que foi morto desde a fundação dos tempos. Os que adorarão esta besta, o homem, persuadido por Satanás, como está escrito no versículo 4 do mesmo capítulo, diz, e todos adoraram o dragão, pois concedeu a sua autoridade à besta, e adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Toda adoração a este homem, que é a besta, vai para Satanás. Então, ele vai obrigar. E todos que receberam essa adoração e estão a fazer essa adoração, já fazem. Depois vamos ver por que já fazem essa adoração. Seus nomes não estão escritos no livro do Cordeiro. Esse é um grande texto que nos dá paz. Você pode até não saber como vai ser essa marca, mas todos que fizeram isto, adoraram a besta, seu nome não está escrito no livro do Cordeiro. Já nos deixa descansado, que nós não vamos adorar. E por que eu digo uns continuarão a adorar a besta? Eu digo que uns continuarão a adorar a besta simplesmente por algum aspecto muito importante. Esse aspecto é o quê? É o que diz Paulo em Efésios. Ele diz assim que ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos pecados, e nos quais andaste no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poder do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência. Então, eu disse continuarão a adorar, porque nós já andávamos segundo o príncipe deste mundo. Quem é o príncipe deste mundo? É o diabo, Satanás, a antiga serpente, que está no Apocalipse capítulo 12. O dragão é a antiga serpente, é o diabo. E ele é o príncipe deste mundo, conforme está em João 14, versículo 30, o príncipe deste mundo. Então, nós já adorávamos ele. Como assim? Todo o sistema que desobedece à lei de Deus é uma adoração, é uma insubmissão e cai para Satanás. Então eu e você já adorávamos. Só que aqui dá a falar de um sistema que vai reger e literalmente vamos perceber que eles estão a adorar.
O ímpio, eles vivem como se nunca estão a fazer nada errado. Então nesse dia nós vamos dar conta quando vai acontecer. Então Paulo está dizendo, nós andávamos assim, segundo o príncipe do poder do ar, o espírito que agora age. Veja, o espírito que agora age. Filhos da desobediência. Quais são os filhos da desobediência? É só ver no versículo 1. Os que ainda estão mortos, como mortos espiritualmente, ainda não ressuscitaram. O ímpio, o teu pai, tua mãe, nossos irmãos, que ainda não são crentes, estão mortos. Eles são movidos por esse espírito. Versículo 3 diz assim, entre os quais todos nós também antes andávamos segundo desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente. Presta atenção. Ele influenciava, fazia a vontade da carne. Qual é a vontade da carne? Gálatas 5:22. Gálatas 5, versículo 19 a 21. A vontade da carne, a soberba, a cobiça. Ele vai dizer, as idolatrias, a imoralidade, a impureza, a indecência, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, a rivalidade, ciúmes, ira, ambição, egoísta, discórdia, tudo isso, inveja, bebedeira, orgia, coisas semelhantes a isso. Carne. Então, nós fazíamos essas obras da carne, esses desejos pecaminosos, e tudo isso que nós fazíamos era como uma adoração à besta, como também está em Romanos capítulo 1, diz assim que, pois, a ira de Deus se revelou do seu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que impedem a verdade de Deus pela sua injustiça. Então, nós andávamos assim, conhecíamos as coisas de Deus, mas não o glorificávamos. Como está em Romanos, os homens conhecem, mas não o glorificam. O que é que Deus fez? Versículo 8 do Romanos 1. Assim, por haver rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável para fazerem coisas que não convêm. Nós também fazíamos coisas depravadas, coisas que não convêm. Tirar gravidez, corrupção, matar, roubar. Fazíamos essas coisas. Agora, ele está dizendo, ainda há filhos da desobediência, que esse espírito age e impressiona na mente e no agir. Isso é um sinal. É uma ilustração que o homem ímpio sem Deus já adora Satanás. Você, se não é cristão, você já é adorador de Satanás. Porque o que esse homem vai receber a adoração recai para a besta. Quem é a besta? É o homem. Ou recai para o dragão, a antiga serpente, o diabo. Então, agora, os filhos da desobediência continuam a viver nisso. E agora, Romanos 8, 4 a 8 também fala de como isso se desenrola, os desejos da carne. E como sabemos que nada é novo, então o sistema de adoração continua, só que nesse dia vai ser muito rigoroso, perseguição aos cristãos, conforme a Bíblia fala. Então talvez você já é um adorador da besta, e todos aqueles que não adoraram a besta, Apocalipse 17:8 diz a mesma coisa, cujos seus nomes nunca estão escritos no livro da vida, no livro do Cordeiro. E o cristão, por que o cristão não adorará a besta? É simples. Primeiro, porque Efésios 1, versículo 3, ele diz algo tão bonito para a igreja. Ele nos deixa claro, ele fala assim, pois o Senhor, ele nos selou com seu Espírito Santo. Ele diz assim, nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade e o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Primeiro, o cristão foi selado com o Espírito Santo da promessa, e o cristão não vai se doar ao sistema desse mundo. Segundo, João 14:17, Deus diz que ele nos deu o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, e ele habita em nós e estará em nós para sempre. Nós temos o Espírito da verdade e não o Espírito de engano. Qual é o Espírito que o mundo recebeu? João 14:30, o príncipe deste mundo. 2 de Coríntios 4, o Deus deste século. Então, João 8:44, os filhos do diabo que mentem sempre, eles recebem esse Espírito. Você já adora a besta. Você já adora o diabo. Você já adora. Você precisa se arrepender.
E esse dia você vai adorar esse homem se você não é cristão. Por isso o teu nome está escrito no livro da vida. E vai recair toda a adoração para ele. Segunda carta de Paulo a Timóteo 1,7 diz que Deus nos deu o espírito de poder e não de covardia. O cristão não vai se prostrar e adorar essa serpente ou essa criatura, este homem. O cristão não. Fique descansado, ninguém sabe como será a marca, mas o certo é que nenhum cristão vai receber essa marca da besta, que a Bíblia fala que é o número do homem. Graças a Deus, Deus nos deu discernimento de espírito. Esses são os motivos. Não vamos porque temos discernimento. 1 de Coríntios 12, 10 diz que Deus deu a uns dons de discernir espíritos. Claro que o cristão tem domínio próprio e discernimento do espírito. Nesse dia, quando o sistema sentar e exigir essa adoração, você vai dar conta que não. Esta não é a voz do meu pastor. Então você não vai adorar porque você é cristão. E Deus vai te despertar. Ele vai falar a verdade para você. Não é preciso se esforçar, entender qual é a marca. Quando o dia chegar, você não vai ter essa marca. Se você é cristão, se você é salvo, é regenerado. Agora para o ímpio. Crê no Evangelho. Arrependa-te dos teus pecados. Crê na ressurreição de Cristo. Ele morreu, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus. E Ele deu salvação de graça para aqueles que creem no seu nome. Que Ele morreu, que Ele é o Salvador. Não há salvação em outro lugar a não ser Cristo. Arrependa-te, porque você já adora o príncipe deste mundo. Como é que eu adoro? Só por você não ser salvo, não ser cristão, você o adora. Quando você mente, quando você faz cabro, quando você se prostitui, conforme vimos em Gálatas 5, 19 a 21, as obras da carne, Romanos 8, as obras da carne, tudo isso, essas paixões. Arrependa-te. Crê no Evangelho. Jesus deu a vida para te salvar. Você já é adorador de Satanás. Lembra quando foi tentar Jesus? Disse: prostrado me adorar, darei todos esse reino. Jesus disse: está escrito, adoram sobre todas as coisas. Então você já tem adorado Satanás pelas coisas. E a palavra fala em 2 de João, em 1 de João 2,15. Aqueles que amam o mundo, todas as coisas do mundo, o desejo do Pai, cobiça, tudo isso. O amor do Pai não está nele. Este não conhece a Deus, mas é do mundo. Tiago diz: amigo do mundo é inimigo de Deus. Você adora Satanás. Você precisa se arrepender para adorar o único Deus unigênito, que ele morreu, que deu o seu filho na cruz para nos salvar. Então, deu seu filho ao mundo, morreu na cruz para nos salvar. Então, a marca da besta, ninguém sabe como será, mas nenhum cristão vai adorar, porque todos que adoram seu nome nunca esteve no livro da vida. E todos aqueles que não têm em Cristo, Efésios 2 até 3, eles são movidos pelo Espírito Satanás, o príncipe deste mundo. Ele governa a tua mente, ele te influencia e você o adora. Arrependa-te, em nome de Jesus.